Eu vou fazer uma rápida intervenção voltada mais para as mediações políticas de um projeto estratégico de segurança pública. Porque eu acho que o programa estratégico de segurança pública ele está muito bem elaborado, não somente pelos quadros do Partido dos Trabalhadores, pelos intelectuais que participam desse debate, e deverão, né, esses propósitos do programa estratégico deverão ser aplicados processualmente no tempo, porque, tal qual está a situação política do Brasil e do Estado brasileiro, dificilmente profundas reformas constitucionais que nós temos que fazer, como a desmilitarização das polícias e outras coisas mais simples, como a integração das carreiras na Polícia Federal e a mudança qualitativa e legal da Força Nacional, não serão aplicados de imediato. Tomara que a gente possa fazê-lo. Mas nós temos consciência que não teremos maioria política se o presidente Lula ganhar a eleição, como a gente espera que ganhe, para fazer essas reformas, porque a nossa frente é uma frente muito complexa, muito ampla, né? E que tem, inclusive, traços conservadores. Evita, evidentemente, a inclusão de quadros políticos voltados para uma posição fascista, mas não evita, nas circunstâncias atuais, quadros conservadores, que estarão na base, inclusive, do governo, provavelmente no Congresso Nacional. Eu, como ministro de Relações Institucionais, eu tratei bastante com esse pessoal em muitas oportunidades. Então, primeiro eu coloco uma questão de natureza teórico-filosófica, mais da filosofia política, de uma forma muito rápida, né? Que é a lembrança daquela concepção hegeliana de Estado e de formação do Estado formando a sociedade, o Estado estruturando a sociedade, quando Hegel, na sua primeira fase, ele diz que a razão, o impulso da razão é que realiza a liberdade. Então, vamos nos situar na época de Hegel, naquela época de formação mais criteriosa, sofisticada do Estado burguês moderno, que ele via no Estado prussiano. Ele dizia que a força da ideia propagava, vinha pela razão, impulsionava o progresso da liberdade. Sim e não. Da liberdade tal qual é consentida dentro dos quadros de dominação estrutural da sociedade burguesa, é verdade. Mas é verdade também que, ao mesmo tempo em que organizava os contratos intraclasses e entre classes, e lançava também no mundo jurídico outros contratos, como o da compra e da venda da força de trabalho em substituição à servidão. E aí cessava o impulso da liberdade, né? São relações que não permitiam o exercício da liberdade contratual por uma das partes, pelos trabalhadores. E assim vai se formando, portanto, uma ideia de democracia em que o impulso da razão é um impulso relativo de formação do Estado burguês como conservação de velhas relações de dominação num outro plano qualitativo, né? Menos agressivo, menos violento, mas também muito agressivo e violento quando isso fosse necessário. Ao lado desta questão da razão impulsionando a formação da liberdade, da concepção hegeliana, nós temos o erguimento de toda uma arquitetura política, né, que vem da nova estrutura de classe. Uma arquitetura política, por exemplo, que coloca já não mais somente o indivíduo trabalhador perante o seu contratante, mas coloca uma classe inteira perante o seu contratante, quando começam as grandes mobilizações do proletariado europeu, em particular, a partir da experiência da primeira Revolução Industrial na Inglaterra, que vai conformando um Estado burguês mediado por uma concepção social de organização
da sociedade do Estado. Mas nem nesta concepção de Estado social, algumas questões essenciais da cidadania, prometida pelas luzes, pela racionalidade moderna que vem das luzes, elas não são tocadas, elas não são desveladas pelo processo político. Então, nós temos ao lado da ideia hegeliana de uma razão soberana, meio mística, né, formando a sociedade, nós temos a arquitetura política da democracia burguesa, que, em última instância, tem aberturas e travas para esse processo. A revolução é a supressão dessas travas, né, seja qual for o seu sentido mais radical ou menos radical, ou as mutações reformistas fortes, elas são o afastamento dessas travas, que a liberdade se coloque, portanto, num plano superior. Então, eu acho que aceitas essas duas compreensões, né, de uma parte a concepção hegeliana de Estado formando a sociedade a partir da razão, e aceita que existe uma arquitetura moderna do projeto democrático burguês, nós temos que ver onde é que nós nos situamos isso aí na segurança pública, no Brasil concreto, na sociedade concreta brasileira e nas limitações de uma maioria política que não será, provavelmente, permissiva de uma radicalidade política mais profunda. Então, eu acho, nós temos um conto do Machado de Assis, quando a Dandara estava falando, eu estava me lembrando desse conto. Pai contra Mãe. É um conto do Machado de Assis publicado em 1911. O Machado de Assis ele era a favor da abolição, mas ele, como um intelectual negro que convivia com as classes dominantes, ele não era um intelectual de vanguarda, né, nessa luta abolicionista. Mas depois ele escreve esse conto, em 1911, que é praticamente uma súmula de como a razão se articula dentro da sociedade que já influenciada por determinados valores iluministas, porque tinha abolido a escravidão, como ela é detida e como a exploração, a opressão e a violência se reproduzem com certas modificações na nova sociedade, né, em cima de uma racionalidade já aproximada do Estado moderno. Nesse conto, Pai contra Mãe, tem, e eu me lembrava disso quando a Dandara falava das polícias militares, tem um caçador de escravos, famoso, que é contratado, que é negro, e que é contratado, portanto, é uma polícia privada, que é contratado por um senhor de escravos para buscar uma escrava que foge, uma escrava fugitiva. Essa escrava fugitiva, ela é capturada, ela está grávida e ela diz para o seu captor, né, que ela será submetida a sevícias e que, inclusive, o filho dela, que ainda não nasceu, vai pagar por esta prisão que ele está fazendo. E o caçador de escravos, ele obedece à lógica na qual ele está inserida de um Estado, né, que preserva privilégios, preserva instrumentos de opressão e entrega a escrava. Ele não se apieda dela, né? Ele não tem nenhum remorso para corresponder àquele pagamento que lhe foi feito com o policial privado, autorizado pelo Estado, inclusive, para caçar uma negra escrava grávida, que ele entrega de maneira impiedosa. Bem, o que nos lembra isso? Nos lembra que, mesmo dentro dos mecanismos jurídicos e políticos do Estado de Direito, do Estado Social, que veio da Constituição de 88, né, de eficácia duvidosa, né, e de aplicabilidade constrangida no Brasil, nós temos a emergência de um movimento fascista aqui no Brasil, que recupera todos aqueles valores de uma sociedade escravocrata, e sem nenhuma mediação, que
esse Estado é capaz de aceitar, em cima dessa pirâmide política que ele organiza, um presidente da República que defende a tortura e o assassinato dos adversários. E absorve isso por quê? Porque, na verdade, esta racionalidade do Estado moderno, a racionalidade não é uma racionalidade somente originária dos valores do iluminismo progressivo que veio da Revolução Francesa. Ele é também uma contenção de valores que vieram de lá e que são, em última análise, valores que acabam por predominar dentro da luta de classe. Então, aí nós saímos de Hegel e vamos para o velho barbudo, que nos ensinou muita coisa a respeito desse tipo de Estado e desse tipo de sociedade. Então, eu penso que, para que nós tenhamos capacidade de fazer uma mediação desse projeto estratégico, que, para mim, está muito bem conformado, está muito bem estruturado, e a Jaqueline é uma das autoras e coordenadoras desse projeto, nós temos que dizer, no momento adequado, quais as medidas passíveis de serem tomadas imediatamente, para que esta movimentação política que vai resultar na eleição do presidente Lula, ela possa ser eficaz para fazer uma acumulação de forças para que esse projeto estratégico, que olha diretamente para a luta de classes, para os privilégios e para os direitos, inclusive direitos consubstanciados do Estado Social que não são observados, para que eles possam operar politicamente e possam revalorizar a nossa visão de segurança pública de imediato. Então, eu vou apontar aqui para encerrar, eu acho que meu tempo já passou até, peço que vocês me orientem, mas eu vou apontar rapidamente 5 pontos que eu acho que devem ser colocados. O primeiro deles, estabelecer fortes programas conveniados com os estados e com os municípios que não necessitam de modificações legislativas. Programas conveniados que coloquem o Estado brasileiro, a União Federal, como maestra, o Estado como maestro, a União como maestra, em última análise, de um novo projeto de segurança pública que faça uma integração totalizante, que compõe uma totalidade através dessas relações conveniadas que vão permitir que se faça política, no bom sentido, políticas públicas sobre as forças policiais que vão operar em torno desses convênios, e das organizações sociais, e das comunidades, das comissões de segurança pública locais. E isso pode ser pactuado. Em segundo lugar, eu acho que é absolutamente necessário que o governo diga imediatamente quantos postos de policiamento comunitário, integrados pela Defensoria, pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e pelas comunidades organizadas, podem ser realizados imediatamente, já desde o primeiro ano de governo. Porque o policiamento de proximidade é a oportunidade política para que o governo não só se informe da inteligência popular, como também os policiais estabeleçam com a comunidade um outro relacionamento. Não há doutrina que vai fazer os policiais mudarem de atitude somente a partir de lições que venham do Estado, por mais bem engendradas que sejam. O relacionamento com a comunidade, com os movimentos populares, com as lideranças locais, sejam elas quais forem, constitui um movimento importantíssimo, educativo, para o nosso sistema policial. Em terceiro lugar, também por relações conveniadas, aprimorar e democratizar, no sentido federativo, a atividade da Força Nacional, que não deve ser usada somente em momentos de emergência para reprimir a mobilização dos presídios. Deve ser usada também como uma polícia formativa, educativa, que, juntamente com as polícias locais, operem em determinadas ações
vinculadas a uma nova visão de segurança pública e, ao mesmo tempo, tragam para os seus estados essas experiências, o que já ocorreu, aliás, na implementação do PRONASSE em muitas regiões. Em quarto lugar, uma escola federal, uma escola nacional de formação e de aprimoramento para os policiais. Isso aí tem que ser uma escola de elite, naquele sentido de qualificação, né? De capacidade técnica, de conhecimento das outras experiências globais, mundiais que existem na segurança pública, para fazer com que, indistintamente da função que exerçam nos seus estados, nas suas polícias, nas suas guardas municipais, nós tenhamos uma formação de quadros compatível com a visão de Estado Social que está dentro da Constituição de 88. Perícias, né? O aprimoramento do sistema pericial e o melhor condicionamento tecnológico do sistema pericial é um elemento extraordinariamente importante até para combater, né, a violência que ainda persiste nas delegacias de polícia, nós sabemos disso, e inclusive nos momentos, né, de apreensão, nos momentos de prisão e nos momentos de chacinas, inclusive, que são feitas recorrentemente aqui no Brasil. E a retomada do Programa Nacional de Formação, Bolsa Formação, indo diretamente em direção às bases da polícia, para orientá-las a respeito, desde a preparação, a proteção do ambiente em que o delito ocorreu, até o uso progressivo da força, né? Que é um elemento central da relação da polícia com a comunidade. Então, cursos de formação, né, que venham por dentro de bolsas cujos valores deverão ser integrados no salário daqueles que se inscrevem nesses cursos e que passam a aplicar os projetos do governo. Isso custa dinheiro, mas nada se fará. Nós já tivemos do Bolsa Formação 173 mil policiais aqui no Brasil, na minha época do PRONASSE, na época do governo do presidente Lula. E existem estatísticas e estudos que mostram os efeitos que essas bolsas tiveram em determinadas regiões do país, quando elas foram, evidentemente, bem aplicadas e bem distribuídas no meio policial. Então, eu estou colocando essas ideias, que são ideias simples, diretas, que não dependem de reformas constitucionais, porque eu acho que se nós não tivermos uma iniciativa de diálogo e de integração política, inclusive, com as polícias, com a Guarda Municipal, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com os institutos de perícia, se essa integração não for feita de cima para baixo, ela não será feita. Porque daí a polícia vai continuar servindo as oligarquias locais, assim como aconteceu no pai contra a mãe do Machado de Assis. Então, é essa mensagem que eu queria deixar a vocês e meu abraço agradecido pela atenção compulsória que vocês me deram na minha fala.